Meus amados, eu já quero aqui entrar na palavra, na meditação. Quero compartilhar primeiramente o texto que está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 8. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 8. O Senhor Yeshua, Ele é o nosso exemplo. O exemplo de humildade, o exemplo de conquista, de vitória. Se há alguém que deve ser admirado nesta terra, é o Senhor Yeshua. Admirado porque, estando ele na condição de Elohim, se dispôs a fazer a vontade do Pai para resgatar a sua criação. Nós que estávamos perdidos, fomos alcançados pelo grande amor do Senhor Yeshua. O Pai amou, o Filho amou, e nós também devemos amar. O Senhor Yeshua é o maior exemplo de amor. Não é algo que vemos nos seres humanos, né, que são usados aí inclusive como referência. Não, fulano foi um grande conquistador, fulano foi uma pessoa muito boa, mas nenhum deles, nenhum dos homens, nenhum dos habitantes da terra demonstrou um amor que chegue aos pés. De longe não chega ao amor que o Senhor Yeshua demonstrou. Não é um amor meramente baseado em emoções, mas um amor baseado na obediência ao Pai. Inigualável, inigualável. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 8 diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Elohim, pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Elohim, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos no ungido Yeshua. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Elohim de paz será convosco. Louvado seja o Senhor. Palavras de Shaul aos Filipenses. Ele escreve essa carta estando na prisão. É uma carta que fala muito sobre alegria. A alegria de alguém que sabe onde colocar a sua mente. Alguém que estava preso injustamente. Alguém que agora, neste momento, inclusive, quando ele escreve aos Filipenses, tinha sua situação agravada já, porque num primeiro momento, quando Shaul foi levado a Roma, ele foi colocado numa prisão domiciliar, e isso permitiu a ele desfrutar do conforto de uma casa. Os irmãos enviavam ajuda para ele, recebiam, inclusive Shaul recebia os irmãos das diversas assembleias, das diversas cidades por onde ele passou, sempre aconselhando, tomando notícias das coisas que aconteciam e dando os direcionamentos, ajudando na edificação. Ele estava, primeiramente, numa prisão domiciliar. Passou ali 2 anos numa prisão domiciliar, até que houve um acontecimento que mudou bastante a relação dos romanos para com os crentes, para com os fiéis. Foi aquele incidente lá em Roma, quando Nero botou fogo em Roma e passou a culpar os irmãos, os fiéis, por aquela tragédia. Na verdade, a história já mostra aí que foi tudo uma forma, um artifício que ele usou para reconstruir Roma aos moldes que interessava a ele. Mas
Nesse momento, Shaul estava na prisão domiciliar. E esta mudança de ambiente, essa mudança de clima para com os fiéis, para com os crentes, também pode ter causado ali um prejuízo para Shaul, que foi para a prisão pública. Uma prisão que obviamente não tinha o conforto de uma casa, especialmente naquele tempo. É nesse ambiente de prisão, inclusive, que Shaul escreve para Timóteo pedindo para que ele trouxesse a capa que ele tinha deixado em Troade, porque aí, no frio de uma prisão pública, ele precisava se aconchegar, né? Precisava usar aí as vestimentas adequadas. E enquanto ele estava nesta prisão, ele escreve algumas cartas, entre elas as de Filipenses, escrita aos Filipenses, consolando os irmãos, fortalecendo os irmãos, transmitindo para os irmãos aquela segurança que um servo do Senhor tem inexplicavelmente diante das circunstâncias adversas. E Shaul escreve essa carta e ele mesmo dá um exemplo de como nós devemos trabalhar o nosso pensamento, como nós devemos colocar dentro de nós as coisas que são para edificação. Vocês vão observar, comparando o estímulo que nós vemos na Escritura Sagrada para confiar, para estar em paz, para descansar em Elohim, a palavra nos manda fazer isso. Você vai observar que há um contraste com aquilo que a gente vê no mundo. Você vai abrir um jornal para ler, jornal escrito, ou até mesmo pela internet, ou mesmo assistir um noticiário, você vê a quantidade de notícias negativas que vão estimular você a ficar, né, frustrado, desanimado, entristecido, ou seja, mensagens negativas, mensagens que geram uma fraqueza e às vezes até um sentimento de impotência, de incapacidade. Você vê certas injustiças que são como uma agressão e que você sente-se agredido e você se sente mal, você se sente incapaz de resolver aquilo e aquilo começa a mexer com o seu interior, mexer com as suas emoções, com os seus sentimentos. E se você não tiver cuidado, se você não tiver o antídoto, um remédio para isso, você enfraquece. E às vezes enfraquece sem perceber. Você não para pensar por que eu me senti fraco? Eu estava tão bem. Por que agora eu estou me sentindo assim desanimado? Essa carga, esse peso. De onde é que veio isso? E nós precisamos aprender a observar a nós mesmos para identificar o que foi o ponto de mudança. Onde foi o ponto de mudança? Às vezes você está aqui tranquilo, em paz. De repente você começa a ficar desanimado. E você não... Mas o que aconteceu nesse intervalo para que eu ficasse nesse estado? O que eu ouvi? O que eu vi? Ou o que eu pensei? Às vezes, uma lembrança que vem muda o seu estado. Você estava alegre, estava contente, você acabou de sair de uma conversa, de um ambiente com um irmão, né, compartilhando, às vezes, uma alegria, um testemunho, alguma vitória, mas, de repente, já não passaram alguns momentos e já está triste. Por quê? O que nesse momento aconteceu? Não aconteceu nada, eu não conversei com ninguém, eu não vi nada, eu estava aqui, eu dormi. De repente... Mas você tem que identificar o que foi que eu pensei. Que lembrança me veio? O que aconteceu? E Shaul está trabalhando justamente isso. Nos Filipenses, ele vai trabalhar muito essa questão da forma de pensar. E ele fala, inclusive, das prisões dele. Olha, não fiquem penalizados por causa de mim, das minhas cadeias, das minhas prisões. Porque, através destas prisões, muitas pessoas estão sendo estimuladas. E eu quero que vocês se sintam assim também. A pregar o anúncio com coragem. Vendo que eu enfrentei, que eu tive coragem o Senhor me deu força, muitos estão
também pegando firme, e Shaul já não era mais um jovenzinho. E estava lá, combatendo o bom combate. Mas esse combate passa pela mente. Passa nos nossos propósitos, nos nossos pensamentos, nas nossas lembranças. Em outra ocasião, já falei aqui algumas vezes, outras ocasiões, na verdade, sobre a questão do mandamento que o Senhor manda, o Senhor determina, de lembrar-se dos feitos de Arruvar. Por que esse mandamento está ali estabelecido? Por que é tão importante lembrar? Afinal, lembrar, inicialmente, se você não parar para raciocinar aqui, qual é o ato, a ação prática que vai resultar de uma lembrança? Lembrar não vai me levar a fazer nada. Bom, é o que você pensa. A lembrança das obras do Senhor vão trazer para você uma disposição íntima favorável para agir segundo a palavra do Senhor. E é por isso que o adversário sempre quer que nós esqueçamos das obras do Senhor, do que o Senhor já fez por nós, das experiências que nós já vivemos com Elohim, das coisas impossíveis que o Senhor fez por nós, Ele quer que nós esqueçamos. Ele quer substituir essas lembranças positivas com as inquietações, as ansiedades circunstanciais, por questões que estamos enfrentando no momento presente. Por quê? Porque quando nós lembramos dos feitos de Elohim, nós nos fortalecemos para enfrentar as adversidades. Não, se o Senhor foi poderoso para fazer antes, por que não é poderoso para fazer agora? Nós não podemos agir como o rei Asa, o rei Assá, né? O nome dele é Assá. Quando ele assumiu o trono, ele começou a buscar o Senhor. Foi maravilhoso. O Senhor falou, o Senhor confirmou ele, o Senhor estimulou ele, olha, continuem assim, continuem firmes. Surgiu o primeiro desafio logo depois. O rei da Etiópia veio para combater com um exército de 1 milhão e não sei quantos carros também para pelejar contra o exército de Yehudá. E o rei Assá clamou ao Senhor. E embora ele tivesse quase um pouco mais do que a metade em termos de homens, eles foram vitoriosos naquela batalha, porque Elohim garantiu a eles aquela vitória. Assá conseguiu. Ele colocou-se diante do Senhor naquela hora. Mas logo adiante, depois daquela grande vitória, mais uma vez surgiu uma guerra levantada contra ele. E ao invés de ele lembrar-se do que o Senhor tinha feito a primeira vez, que era um desafio ainda maior, que era uma nação com um exército ainda mais poderoso, e ele escolheu confiar em Elohim e foi vencedor. O povo viu a operação de Elohim. Agora, diante de um desafio menor, ele, ao invés de confiar no Senhor, ele pega todo o tesouro da casa do Senhor, pega o dinheiro que ele ajunta, as riquezas, e entrega lá para o outro rei, para desfazer a aliança com a nação de Israel, para que aquela guerra ele fosse, o rei de Israel fosse frustrado. Olha a estratégia dele. E o Senhor depois enviou uma palavra. Um profeta foi falar ao rei Assá. Por que não confiaste em Elohim? Os exércitos da Etiópia já não eram numerosos? E o Senhor não tinha dado vitória a ele? Olha aqui, que grave erro dele. O erro de se esquecer, de não ter a lembrança do feito do Senhor, algo que lhe teria fortalecido para enfrentar aquela adversidade. Muitas pessoas elas acham que enfrentar dificuldades são simplesmente ferramentas que ela vai alcançar no seu dia a dia, com o intelecto. Não é simplesmente isso. Para ela se tornar uma pessoa vencedora, ela precisa trabalhar a sua mente. E não é pensamento positivo. Eu tenho pensamento positivo. A pessoa tem sempre pensamento positivo. Ela sempre acha que vai conseguir. Satã também tem muito pensamento positivo. Ele sempre acha que vai conseguir. E olha que às vezes ele consegue mesmo.
Se a pessoa não tiver força para vencer, para resistir, ele consegue. Mas Satã, com todo o seu pensamento positivo, ele não venceu. Ele é um derrotado. O Senhor Yeshua o derrotou. Uma coisa que Satã não é preguiçoso. Satã enfrentou o Senhor Yeshua. Mesmo sendo inferior, mesmo sendo em capacidade inferior ao Senhor Yeshua, ele enfrentou o Senhor Yeshua. Ele teve essa audácia de ir diante do filho de Elohim para tentá-lo. Não estava diante de qualquer pessoa. Então veja, apesar de todo esse esforço, de todo esse pensamento positivo de Satã, ele não pôde vencer. O Senhor Yeshua venceu. Não estou falando de pensamento positivo. Eu estou falando do que Shaul recomenda aqui nesse texto, quando ele diz no versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Satã pensa no que é verdadeiro? Não. É o pai da mentira. Tudo que é honesto. Ele pensa o que é honesto? Não. Por isso que é um derrotado. Tudo o que é justo. Ele está preocupado com isso? Também não. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo o que é de boa fama. De boa fama aos olhos de quem? Não é do mundo. Boa fama aos olhos de Elohim, que é aprovado por Elohim. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olhe bem o que Shaul está colocando para os irmãos, para que eles tenham a paz de Elohim, guardando os seus corações e os seus sentimentos, eles precisam ter esta providência. No versículo 7, ele fala, primeiramente, no versículo 6 ele fala sobre a inquietação, a ansiedade, fala sobre a providência necessária, da oração, das súplicas, com ações de graças. Isso é uma questão importante. Eu vou lançar sobre o Senhor a minha ansiedade, mas não sabe agradecer. Não sabe encontrar um motivo de gratidão. Eu sei que no momento da apreensão, da dificuldade, é difícil a gente lembrar dos feitos do Senhor. Mas é aí que você tem que fazer o seu esforço. Eu sei, Senhor, que tudo tu podes. Tu já fizeste isto. Tu já operaste esta maravilha em meu favor. Vem mais uma vez em meu socorro. Agradecer ao Senhor. Aleluia. Senhor, estou passando por essa situação, mas eu estou vivo. Ou às vezes está até na situação de Elias. Senhor, tira a minha vida, não quero mais viver não. Saber como se colocar diante do Senhor para que Ele venha conceder a nós a paz dele, a paz que procede de Elohim. Ele fala, paz de Elohim que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Aí já é consequência de tomar a providência correta. Ninguém vai viver em paz simplesmente porque sentou no divã e começou a falar aquelas palavras. Na próxima semana, ele vai ter que buscar a paz de novo lá no divã. Não é assim que se alcança a paz. A paz de Elohim se alcança lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. A paz de Elohim nós vamos alcançar quando nós temos condições de nos colocar diante do Senhor com as nossas orações e súplicas e conseguir expressar gratidão, mesmo na tribulação. E a paz de Elohim, aí aqui é um compromisso. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Mas para além da oração, para além da súplica, existe uma ação nossa
para preservarmos a nossa condição diante do Senhor em paz. Você está em paz, quer se conservar em paz? Saiba o que pensar. Saiba o que pensar. Aleluia. Às vezes você está ali em paz. Ah, não, eu vou relaxar. Vou relaxar. Vou assistir aqui um filme. Você vai ter um monte de imagens, um monte de palavras. E depois que você concluir o filme, você vai estar pensando. Vai estar pensando no quê? No filme. Você recebeu estímulos, você vai estar pensando naquela história, naquele enredo, nos personagens, nas cenas. Às vezes aquela cena impactante que você, oh, coisa horrível, mas aquilo vai ficar, você vai pensar. Vai assistir um filme de terror antes de dormir. Vai dormir bem? Bom, assiste filme de terror para ninguém, né? Quem assiste está fazendo um grande mal a si mesmo. E você vê, inclusive, nesse momento, agora que nós estamos vivendo, a frequência com que agora fazem esses filmes de terror. Antigamente, filme de terror era aquela coisa assim, a pessoa que ia para o cinema para assistir filme de terror, a pessoa que estava, assim, não era uma coisa que... Hoje não, hoje inclusive crianças, né? O legal é ir lá para assistir. Agora, o que isso está causando à pessoa? O que está trabalhando na mente dele? Os medos que estão sendo incutidos ali, através daquelas cenas, os conteúdos que ficam dentro, a pessoa não está pensando. Depois vem a ansiedade, vem o desequilíbrio. Aí, mas o que está acontecendo? Por que eu estou nesse estado? O que você está pensando? Não, mas eu não tenho controle sobre o meu pensamento. Não, não é isso que a palavra do Senhor manda. O Senhor manda que nós sejamos sóbrios, exerçamos o domínio sobre nós. Então, temos que ter condições de dominar os nossos pensamentos. Agora, é óbvio que se você está a todo tempo recebendo um estímulo sobre algo, sempre falando sobre aquilo, sempre ouvindo, sempre assistindo um conteúdo, você só vai conseguir pensar naquilo. Por isso que existe o bombardeio de informação. É aquela coisa, você não consegue. Se você não se separar, se você não anular os estímulos negativos, você não vai conseguir controlar o seu pensamento. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Por quê? Porque os olhos, como diz, é uma janela da alma. Então, os olhos vão colocar estímulos para dentro. E é difícil de você não pensar naquilo que você acabou de ver. Você passa na rua, de carro, normal. Viu o irmão? Ih, passou o irmão ali. Será que está indo para casa de oração? Será que está voltando para casa? Olha, a cabeça já está viajando. Ih, será que foi no mercado? Tem um mercado aqui perto. Eu encontrei com ele lá dentro do mercado outro dia. Deve ter ido no mercado. Já começa a cogitar o que o irmão estava fazendo ali. Não porque para bisbilhotar, porque a cabeça já começa a fazer um monte de conexão. Será que se eu tivesse chegado mais cedo, talvez eu tivesse encontrado com ele ali? Começa a pensar. Porque você viu. Quando você viu, você pensou assim, não, agora eu vou pensar no que ele que está ou não fazendo. Você não chegou nem a pensar. É um reflexo já. A sua própria mente vai aprofundando todas aquelas... Ou vai lembrar, puxa, irmão, tão legal, quanto tempo que eu não vejo ele? E começa a lembrar de um acontecimento passado, uma coisa de infância, por exemplo. Puxa, queria parar, já começa até... Ou seja, dali, de uma visão, você já começa a ter todo um processo dentro de você. Ou então, você viu aquele colega de trabalho que puxou o seu tapete. Mas, puxa, já dá aquela lembrança ruim, aquela tristeza. Né? Tudo isso tem. O pensamento. Mas a Escritura manda que nós saibamos o que lembrar, ou seja, observemos o que estamos lembrando, o que estamos pensando, o que nós estamos buscando para nós.
Amém? Às vezes você vê o seguinte, quando você vê até nesses vídeos motivacionais, né, que chama, a pessoa vai lá para ouvir e a pessoa fala, não, porque você tem potencial, você vai conseguir, você não sei o quê e tudo mais, aí começa a falar uma série de métodos, uma série de estratégias para a pessoa se tornar uma pessoa mais confiante, para tornar uma pessoa vencedora, uma série de coisas, tá. Tem algumas coisas que são válidas, são estímulos até para a pessoa conseguir romper certas barreiras que ela tem, problema nenhum, nesse aspecto não. Mas, por outro lado, você, muitas vezes, nessas palestras, nessas conversas, é levado a usar artifícios que não são aprovados por Elohim. Então, a primeira coisa que o palestrante vai dizer, vai te convencer que aquela ferramenta que ele está te trazendo é uma ferramenta que vai te fazer impulsionar, vai te fazer crescer. Então, a pessoa, ela recebe aquela informação, ela assimila, ela passa a pensar naquilo como algo positivo, como algo benéfico a si, ou seja, isso tudo está moldando a pessoa. E esse pensamento vai levá-la a uma ação. Ela aceita que aquilo que o palestrante disse para ela, já que ele é uma pessoa bem-sucedida, segundo o mundo, é algo que é lícito, é correto, é justo, é aprovado, se é pelo mundo, mas ela não passa pelo filtro da palavra de Elohim. Diz aqui, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, nisto, pensai. Mas, de repente, ela recebeu algo que não é justo, que é desonesto, e que está sendo agora passado para o interior dela como algo justo, correto. E que impacto isso vai trazer na vida desta pessoa? Porque ela agindo, mesmo sem saber, na injustiça, isso vai trazer bênção ou maldição? Maldição. Às vezes até numa técnica de venda. Não, porque você tem que vender. O cliente está ali para comprar e você está para vender. Mas aí a pessoa começa a usar de artifícios para tentar convencer que o cliente necessita daquilo quando ele não necessita. E ele sabe que o cliente não necessita. Ele tem um produto que não atende o cliente, mas ele precisa convencer o cliente para levar. Isso é justo? Não. Segundo os homens, isso é normal, não. Eu sou um vendedor. O consumidor que tem que saber o que ele quer. Se eu puder convencê-lo a comprar uma faca para pentear o cabelo, e se ele for convencido, eu vendi o meu produto, isso daí é o problema dele. Não é assim? Na mente dele, na mente de muitas pessoas, isso é algo aceitável. Porque é da minha profissão. Não posso fazer nada a respeito disso. Mas ele não pensa no que é justo. Ele pensa naquilo que o mundo lhe oferece, aquilo que o estímulo que ele recebeu, e isso vai trazer maldição sobre ele. Puxa, mas o Senhor está vendo isso aqui? Só porque eu empurrei um produto para a pessoa que eu sei que não vai atender a ela, que ela vai ficar no prejuízo só por causa disso, será que o Senhor vai ver e vai reprovar isso? Sim, o Senhor vai reprovar. Mas vamos voltar aqui, amados. Estou enveredando aqui por outros caminhos, vamos voltar. Quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Você vai observando aqui várias virtudes, né? Várias características que estão presentes no caráter de Elohim. Verdade, honestidade, justiça, pureza. Louvado seja o Senhor. Amável, o Senhor é realmente amor. Tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Aqui em Colossenses capítulo 3, vamos abrir aqui Colossenses.
capítulo 3, versículo 1 e 2. Portanto, se já ressuscitaste como ungido, buscai as coisas que são de cima, onde o ungido está assentado, à destra de Elohim. Pensai no quê? Nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima. A justiça é de cima? A justiça procede de Elohim. Não procede da lei dos homens, do conceito dos homens, mas procede de Elohim. A verdade procede de cima? A pureza, a santidade procede de cima? Ou seja, o que nós precisamos procede de Elohim. É de cima. Por isso que a palavra fala sobre o nascimento do alto. Aquele que é nascido da carne é? Que é nascido do Espírito é? Espírito. Quando Nacedimon foi ter com o Senhor Yeshua à noite, e ele fala, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Elohim, porque ninguém pode fazer essas coisas se Elohim não for com ele. E o Senhor responde a Nacedimon, necessário vos é nascer do alto. Nas versões algumas versões colocam nascer de novo, mas a expressão ali é nascer do alto. Aí Nacedimon, mas pode um homem já velho voltar ao ventre de sua mãe e tornar a nascer? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver e também não pode entrar no reino de Elohim. Quem nasce do alto vai estar apegado às características que procedem de Elohim, que são do alto. Quem nasce do Adão pensa nas coisas que são do Adão, recebe a herança de Adão. Por isso que a mentalidade dos que são terrenos dizem respeito apenas ao desfrute desta vida, das coisas que são aí da vida. Passa, o mundo passa. Todo mundo sabe que vai passar, todo mundo sabe que um dia vai morrer. E deviam estar pensando, bom, o que eu preciso realmente para a minha eternidade? Só que, a grande questão é que o homem, longe de Elohim, não tem esperança de vida eterna. A expectativa do homem sem Elohim é a expectativa de morte. Sem Elohim, ele só está aguardando para morrer, mesmo os religiosos. Ele pode ter aquela ânsia, até aquele desejo de estar próximo de Elohim, porque ele não quer se perder, ele já ouviu coisas a respeito da eternidade no inferno. Então ele teme isso. Alguns têm esse temor. Então, às vezes vai para uma religião apenas para se sentir um pouco mais aliviado e poder dizer, poxa, eu já fiz o meu pedido de perdão, minha penitência, vindo aqui na escola bíblica, no culto de domingo, agora eu posso ir para a minha nova etapa de pecados. Meu novo ciclo de pecados. Para o próximo domingo eu vim me arrepender de novo e conseguir. Tomara que o Senhor venha no domingo, primeiro dia da semana. Porque fora isso, a semana toda é pecando. Então a gente vê, meus amados, a realidade no mundo é terreno. Quando o Senhor nos chama, Ele quer que nós estejamos na realidade dos celestiais. Então Ele fala, olha, pensai nas coisas que são de cima. Aí você pensa, você está no mundo, está na Terra. E a Terra tem algum estímulo para pensar no que é de cima? Tem algum estímulo? Não é. Até mesmo quando começam a ver as calamidades, os problemas, não existe estímulo para clamar aos céus, para clamar a Elohim. Quando o Senhor fala a respeito dos sinais dos tempos, ele diz, olha, quando vocês virem essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima.
O Senhor está sempre convocando para pensar nas coisas que são de cima. Mas se a pessoa ficar pensando nas coisas que são da terra, onde ela vai chegar? Ela vai ficar na terra, porque o pensamento dela está na terra. Ela vai ter o mesmo fim de todos aqueles que são terrenos. Vão morrer e vão ter o mesmo destino. Mas se a mente dela é capturada por Elohim para pensar nas coisas que são de cima, ela vai se elevar. Ela vai se fortalecer. Ainda que venham as ansiedades, ainda que venham os problemas, o Senhor, quando ela derramar sua súplica, Ele vai vir em socorro, vai restaurar a paz e ela vai ter condições de manter a paz. A paz de Elohim guarda os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Mas desde que os nossos pensamentos estejam nas coisas que são de cima. A paz de Elohim não vai guardar os pensamentos daqueles que estão com pensamento nas coisas na terra. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Colossenses então coloca essa... Shaul, escrevendo aos Colossenses, coloca também aqui, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Aqui em Matitiarro, rapidamente, amados, Matitiarro, capítulo 6, versículo 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E é uma coisa que a gente precisa parar para observar. Onde vai o meu pensamento? Se você só pensa em algo, o seu coração está naquele algo. Se você só pensa nas coisas sagradas, o seu coração vai estar nas coisas sagradas. Puxa, mas é difícil manter a atenção nas coisas sagradas. Sabe por que é difícil? Porque a maior parte dos estímulos ao nosso redor são para as coisas profanas. Vê. Um justo em Sodoma, em Sedom. É fácil? Não, não é. Lot vivendo entre os injustos. Yosef, vamos aqui um exemplo. Yosef em Mitzrayim. Era fácil? Não, não era. Por quê? Porque o ambiente em redor estava ali exercendo o seu papel, a sua influência. Agora, como você vai compensar esse estímulo negativo que o mundo oferece, trazendo a sua mente aos... Porque se você quer trazer aos pés do Senhor, você tem que ter outro estímulo. Por isso que está escrito lá no Salmo de número 1. Antes tem o seu prazer na Torá de Yahuvá. E nela medita de dia e de noite. Quando está lá o mandamento, falando para os pais devem falar para os seus filhos, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Estas palavras estarão no teu coração, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, tu as inculcarás a teus filhos. Por quê? Por causa do pensamento. Medita nela de dia e de noite. Quando Shaul fala para Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, da Torá. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ou seja, você está aqui ouvindo, você está recebendo um estímulo. Você está recebendo esse estímulo, você vai chegar em casa, vai querer ler a Escritura. Se estiver com sono, vai
de alguma maneira também, mas pelo menos vai dormir em cima da Bíblia, amém? Não é indireta não, tá? Mas enfim, está lá, lendo, está meditando, porque recebeu um estímulo. Agora, o maligno também sabe disso? Ele sabe. Então ele vai usar todos os meios que ele tem, e o mundo jaz no maligno, para tentar manter a nossa mente nas coisas que são desta terra. Ele quer que os nossos tesouros estejam aqui. Os nossos tesouros estão aqui. Aí está que nem aquele rico que fez um celeiro maior, ajuntou mais no seu celeiro maior. E depois ele diz: alma, descansa, regala-te. E a palavra que lhe é dita: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Ou seja, ele ajuntou os tesouros, mas não pôde desfrutar dos tesouros. Não existe nenhum pecado em você saber economizar, poupar, conquistar, prosperar, não diminuir aquilo que você alcançou, mas conseguir juntar mais. Mas a questão é: onde está o tesouro? Onde está o pensamento? Pare para observar, faça essa análise no seu dia. Onde é que a minha mente divaga a maior parte do tempo do meu dia? Eu tenho que... Você não controla o tempo que você estuda, o tempo que você trabalha, o tempo que você dorme, você não controla. Mas você controla o que você pensa. Quanto tempo você passa pensando? Em que assunto você está pensando? Ah, sim, mas eu tenho que resolver os problemas. Então tá. Você está pensando para resolver o problema? Ok, tem que resolver o problema, está pensando para resolver. Mas se é um problema que você não pode resolver, por que você gasta tanto tempo pensando em algo que você não pode resolver? Não seria melhor gastar esse tempo que você gasta pensando? Orando? Pedindo a quem pode? Você se levantaria da oração muito mais leve, muito mais tranquilo? Bom, já coloquei diante de quem pode, porque se o senhor também não quiser fazer, não adianta eu fazer esforço nenhum. Então, nós temos que controlar a nossa mente. Nós não podemos deixar que a nossa mente vá daqui para acolá, ao gosto das influências ao nosso redor. Como é que o maligno trabalhou com Ravá? Trabalhou com aquelas palavras. E a mente de Ravá mudou. Ela já passou a olhar para aquela árvore desejável. Para quê? Como é que ela sabia que era desejável? Ela tinha provado já? Não, não tinha. O fruto era desejável, mas o fruto sempre esteve lá e era a mesma coisa. Não mudou de cor, não mudou de aparência, era tudo a mesma coisa. Agora, se tornou desejável para dar entendimento, por quê? Porque ela recebeu um estímulo e o pensamento dela mudou. Antes, ela pensava o quê? Eu comer essa árvore, eu vou morrer. Agora ela pensa: se eu comer essa árvore, eu vou ficar mais inteligente. Eu vou ser como Elohim. Louvado seja o Senhor. Você identificar o que você está pensando. Por que você está pensando isso? De onde é que veio esse pensamento? Em que momento esse pensamento foi introduzido? Através de que imagem? Através de que palavra? Através de que estímulo ele veio? Você começar a observar o seu comportamento depois de terminar as atividades. Como é que fica o seu comportamento depois que você passa ali 3 horas vendo televisão? Espero que ninguém fique com esse tempo na frente da televisão. Mas observe isso. Você se sente mais forte, se sente mais fraco? Se nós não conseguirmos observar, fazer um diagnóstico, como a palavra manda nós nos examinarmos a nós mesmos,
nós vamos ficar, como muitos, manipulados nas suas mentes e nem vão perceber por que estão tristes, por que ficaram eufóricos. Às vezes estão eufóricos sem motivo. Ele ouviu aquela notícia e ela acha que aquela notícia ótima, euforia, por quê? Porque ela recebeu aquela notícia, está acontecendo isso, vai ser uma maravilha, e ela está eufórica. Ou então está triste, porque isso aconteceu, como o servo de Elixá, quando abriu a porta, ele recebeu um estímulo. Viu um monte de exércitos do lado de fora da casa, cercando a casa, e ele ficou... Olha o pensamento dele. Carros e cavaleiros, Senhor, tem compaixão de nós. Estamos perdidos. Olha o estímulo dele. Então, ele já pediu para o Senhor para abrir os olhos dele, aí ele viu o outro. Agora o estímulo era outro. Viu os exércitos cercando os inimigos. Então, amados, entender que nós estamos aqui numa batalha espiritual, e Shaul, quando fala sobre esta providência, sobre este cuidado que nós devemos ter com o que nós pensamos, a fim de conservar a nossa paz, a fim de nos manter fortalecidos, mesmo nas tribulações. Shaul estava lá preso, mas olha o pensamento dele, olha a forma como ele via as coisas. Coitado de mim. Estou há 2 anos nessa cadeia aqui, agora fui transferido para uma prisão ainda pior, fria. Eu não tenho muita coisa boa para escrever para vocês, não. Façam um jejum para o Senhor ter misericórdia de mim e me tirar logo desta terra. Já não aguento mais. Aí não, ele escreve uma carta alegre, contente, falando para os irmãos, olha, eu estou bem, estou diante do Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Fortaleça aí, sabe? Ou seja, a condição que ele tinha de manter a sua mente aos pés do Senhor. Aleluia. E quando ele escreve para Timóteo, olha, Timóteo, saiba você, eu já estou sendo entregue por aspersão de sacrifício. Eu combati o meu bom combate, acabei a minha carreira, guardei a emuná. Então, você fique tranquilo. E ele fala porque Timóteo era muito chegado, fala inclusive das lágrimas que Timóteo já tinha derramado em favor de Shaul, né, diante das lutas de Shaul. Mas enfim, amados, eu não quero me alongar mais, eu queria fazer essa reflexão com os queridos, trazer este assunto para a nossa vivência diária, o controle do pensamento. Nisto pensai. Pense naquilo que o Senhor quer que você esteja pensando. Medita nas coisas que procedem de Elohim. Faça agora um exame de quanto tempo você está gastando pensando negativamente. Amém? E pense nas coisas conforme o Senhor quer que você pense.